Sou Carolina Nova e seja bem-vindo a mais um vídeo da Update. Então começaremos com a análise do ritmo cardíaco por meio do eletrocardiograma. Em posse do eletrocardiograma, o que é importante a gente avaliar primeiramente? É encontrar o complexo QRS. Então a gente vai avaliar, né? A gente vai encontrar a onda P, encontra o complexo QRS e a onda T. Por que isso vai ser importante? Vai ser importante porque para a gente avaliar o ritmo, eu vou ter que medir a distância que eu tenho entre cada um dos complexos QRS. E aí eu vou saber se é um ritmo que está regular ou um ritmo que está irregular. Nesse momento, a gente aproveita para avaliar se é um ritmo regular, que é sinusal, ou se não é sinusal. A gente considera sinusal quando é um ritmo característico do coração, onde a gente vai ter, além da regularidade, ou seja, né, da mesma distância entre os complexos QRS, eu vou ter a onda P, o complexo QRS, dentro das suas características de normalidade. Então, a gente vai avaliar os complexos QRS e vai avaliar, posteriormente, a morfologia das ondas, principalmente da onda P, tá certo? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui um traçado eletrocardiográfico. A gente sempre avalia, inicialmente, quando a gente quer avaliar as arritmias ou falhas de condução elétrica, a gente sempre procura a derivação D2. Então, a gente sempre vai ter um registro longo dessa derivação. Por que tem que ser longo? Porque para a gente avaliar o ritmo, a gente precisa justamente ter em mãos vários complexos QRS, para saber se esse coração está batendo compassado ou não e se, posteriormente, ele está tendo, né, tá batendo numa frequência cardíaca normal. Então, eu pego a distância que eu tenho entre cada complexo QRS. Então, aqui eu tenho a onda P, só para a gente revisar. Eu tenho uma primeira deflexão positiva, que é a onda R, e uma segunda deflexão negativa, que é a onda S. Aonde que eu vou fazer essa medida? Eu vou pegar nas pontas das ondas R's. E aí você pode medir de várias maneiras. Você pode pegar uma régua, você pode utilizar um compasso, você pode contar o número de quadradinhos que existem em cada um deles, ou você pode pegar uma folha de papel e uma caneta e você conseguirá facilmente avaliar se eles são sequenciais, se eles estão iguais ou não, como a gente vai fazer agora. Muito bem, em posse de um papel, o papel a gente tem em qualquer lugar, nem que a gente pegue um papel toalha, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou posicionar o papel bem rente à ponta da minha onda R e vou fazer um risco. Então, fiz um risco de um lado e um risco de outro. Na hora que eu tiro, eu vou ter uma marcação. Então, eu simplesmente parto da onde eu fiz o risco e vou para o complexo QRS seguinte. Se tiver caindo essas novas ondas R's justamente sobre a minha marcação, quer dizer que a distância é igual. E faço isso em todos os complexos QRS daquela minha derivação. E aí facilmente a gente consegue ver se é regular ou não é regular. Muita gente pergunta, mas às vezes um intervalo tem um quadradinho a mais do que o outro. Não tem problema, tá certo? Até 2 quadrados de diferença a gente vai considerar como sendo o mesmo valor. E aí a gente acaba por dizer que o ritmo é regular, como nesse caso o ritmo é regular. Então o que eu vou fazer? Vou avaliar os intervalos entre as ondas R. São iguais? Iguais. Então é um ritmo regular. Vou avaliar a frequência cardíaca, se está entre 60 a 100 batimentos por minuto. Então, no nosso outro vídeo, a gente já discutiu como avaliar a frequência cardíaca. A frequência cardíaca desse paciente, ele está em torno aí de 75 batimentos por minuto. Então, está dentro, né, a característica de 60 a 100 batimentos por minuto. Tem uma onda P, aqui essas 3 outras perguntas é para a gente avaliar se é sinusal ou se não é sinusal. Então a onda P ela tem que estar positiva. O que é positiva? É para cima. Então se eu tiver uma linha de base aqui, unindo todas as ondas, eu vou ver que a onda P ela se projeta para cima. Então a onda P ela é sempre positiva, exceto na derivação AVR. Como a gente está avaliando D2, ela tem que ser positiva na D2. Então essa é a pergunta que a gente faz. Outra pergunta que a gente faz, se o intervalo PR é constante. O intervalo PR é do início da onda P até o início do complexo QRS. Ele
acaba mostrando pra gente o estímulo sendo gerado no nó sinusal, passando por todos os feixes internodais do átrio, chegando no nó atrioventricular. Então é toda a despolarização atrial que a gente tem, que é mostrado por esse intervalo. Normalmente, pacientes que têm bradiarritmias com os bloqueios atrioventriculares, eles vão ter alteração de PR. Então, se eu tenho um PR constante, quer dizer que eu não tenho esse problema e tudo favorece que o traçado seja normal. E por último, eu preciso avaliar se todo o complexo QRS é precedido por uma onda P. Então, eu tenho onda P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS. Se a gente respondeu sim para todas as perguntas, a gente vai ter o que a gente chama de um ritmo sinusal, que é um ritmo considerado normal, dentro da normalidade. Agora, se a gente se deparar com um ritmo diferente daquele que a gente viu anteriormente, os passos vão ser os mesmos, né? Então, eu tenho um traçado eletrocardiográfico, o que a gente vai fazer? A gente vai avaliar os intervalos entre os complexos QRS. Quando você olha nesse ritmo, você fala, nossa, mas ele, com certeza, ele é diferente, os espaços são diferentes. Nesse caso está gritante, mas às vezes a gente pega traçados que ele não é tão característico e que a gente só percebe quando faz a medição, tá certo? Então só para vocês terem uma ideia, se a gente for fazer a medição aqui, ó, como que a gente tem? E da mesma maneira pode usar régua, pode usar compasso, pode contar quadradinhos, da mesma maneira. Então na hora que eu vou transpor, ó, esse é legal, regular, só que olha aqui como já vai mudando. Deveria estar aqui o complexo QRS e a onda R está aqui, ó. Ó, ele está começando depois. Então, a gente vê que é um ritmo todo irregular. Então, o que eu vou fazer? Os intervalos entre as ondas R são iguais? Não, eles são irregulares. O que eu preciso avaliar? Frequência cardíaca. A frequência cardíaca a gente avalia de um jeito um pouco diferente, não tão simples como a contagem dos quadradinhos, como a gente fez no anterior, quando a gente tem um ritmo irregular, e que é só acessar lá o nosso vídeo sobre a análise da frequência cardíaca, que a gente tem lá explicando certinho como faz nesses casos, tá certo? A onda P positiva, aqui é um problema, porque aqui a gente não tem nem onda P, né? A onda P, ela tem que ter aquela característica arredondada, positiva, e eu tenho, ó, na verdade, na linha de base, como se fosse um serrilhado, eu não posso chamar isso de onda P, então eu não tenho onda P. O intervalo PR é constante? Se eu não tenho onda P, não tem como eu avaliar o intervalo PR, né? Eu precisaria ter onda P. Todo complexo QRS é precedido por onda P? Não, eu não tenho onda P, né? Então, aqui, o que a gente diria que a gente tem aqui? A gente tem um ritmo que eu sei até o momento que é um ritmo irregular. Então, se você respondeu sim para todas as questões, quer dizer que a gente tem um ritmo sinusal. Agora imagine que a gente se depara com esse traçado eletrocardiográfico. Na hora que a gente bate o olho, a gente já vê que é bem diferente daquele que a gente mostrou anteriormente. Mesmo assim, a gente vai fazer uma análise igual que a gente fez daquela outra vez. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou reconhecer os complexos QRS. Então, os complexos QRS, lembrar que a gente já discutiu sobre isso, por mais que eu tenha um complexo que é chamado QRS, com 3 ondas, na verdade, ele pode ter apenas 2 ondas, que é o mais comum. Então, aqui a gente tem complexos QRS com 2 ondas. Então, a gente tem a primeira deflexão positiva é sempre a onda R, né? E a primeira deflexão negativa após a onda R seria a onda S. Então, o que eu vou fazer? Eu vou avaliar o intervalo entre cada uma dessas ondas R. Quando a gente bate o olho aqui, a gente já percebe, não, eles são diferentes, tá certo? Em contrapartida, é sempre importante a gente fazer a mesma análise, ou medir com régua, contar o número de quadradinhos, medir com compasso, fazer aquele jeito da folha que eu ensinei para vocês, para a gente avaliar se realmente eles são diferentes. Uma vez que eles são diferentes, então, para minha primeira pergunta, o que eu digo? Eu digo que não são iguais, então eu chego a um ritmo irregular. Dentre esse ritmo irregular, eu posso ter um ritmo irregular porque eu tenho alguma arritmia, porque eu tenho alguma patologia específica, ou eu posso ter o que a gente chama de arritmia sinusal também, tá certo? Para isso, o que eu vou ter que fazer? Fazer a avaliação dos outros parâmetros. Então, eu vou avaliar a frequência cardíaca. A avaliação da frequência cardíaca em ritmos que são irregulares, a gente já aprendeu no nosso vídeo lá de eletrocardiograma, no qual a gente mostrava como calcular a frequência cardíaca, que ela é um pouco diferente do que contar o número de quadradinhos. Outra coisa que eu vou avaliar, a onda P. A onda P, ela tá positiva?
Não dá para saber, porque aqui na linha de base, ó, a gente não tem onda P. Na linha de base eu só tenho eu só tenho uma linha que é uma linha serrilhada, tá certo? Eu não tenho aquela característica de onda P, aquela onda P redondinha, né, positiva, então não dá pra gente avaliar. Então, aqui onda P positiva? Não, porque eu não tenho onda P. O intervalo PR é constante? Se eu não tenho onda P, eu não consigo avaliar esse intervalo, então não dá para avaliar. Todo complexo QRS é precedido por onda P? Não, porque a gente também não tem aí onda P no traçado eletrocardiográfico. Então, o que eu fiz aqui? A gente só respondeu a primeira questão, tá certo? Até o momento, o que faz a gente chegar apenas num ritmo irregular e que eu sei que não é sinusal. Não é sinusal porque eu não consegui avaliar nenhuma das outras questões. E com isso, a gente chega ao fim aí do nosso vídeo sobre avaliação do ritmo no eletrocardiograma. Espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando aí nossas redes sociais e os próximos vídeos. Obrigada!